vocês? Estou aqui para continuar, aquele assunto que iniciei no último vídeo. Continuo a falar sobre o segredo de Chico Xavier. Estamos discutindo aqui a questão da sua mediunidade a partir de um outro viés, a partir de um outro ponto de vista, Continuando, devo agora aprofundar. Nós falamos no vídeo passado do Amaury Pena, do sobrinho dele, a hipótese de que a psicografia não tem nada de extra-humano, é algo ligado ao inconsciente, não a espíritos desencarnados ou coisa parecida, E agora cabe ainda discutir o que ele ganhava com tudo aquilo, Muitas pessoas dizem, olha, ele era alguém muito honesto, chegou a doar todos os seus direitos autorais para a Federação Brasileira de Espiritismo. Ele não queria nada, não recebia nada, sustentou, muitas casas de caridade com aquilo que recebia dos direitos autorais, não teve usufruto direto de nada. Ao contrário, partilhou, ajudou outras pessoas. É importante frisar, e começo dizendo, que há um grande mérito aí. Como eu disse no primeiro vídeo, ele era uma pessoa aparentemente honesta, boa até, uma pessoa que queria ajudar. Mas existe também uma parte inconsciente. Ninguém é tão bom, ou o ser humano não é só bom. Eu sempre digo que, embora Chico Xavier não ganhou dinheiro, ele teve um ganho narcísico que a psicanálise estuda muito. Aí existe algo que vai além do dinheiro, que é o fato das pessoas massagearem o ego, adorarem a figura do sujeito, paparicarem. Então isso tudo tem um peso muito grande na personalidade. E eu acredito que Chico Xavier abriu mão desse ganho financeiro, porque na verdade ele tinha um ganho narcísico enorme. Ele era pensado enquanto vivo como uma espécie de papa do espiritismo brasileiro. Por isso foi alguém que ganhou renome mundial, teve condição de se tornar um verdadeiro ícone do espiritismo enquanto vivo. Então é importante entender que há também esse tipo de ganho. Isso não faz dele uma pessoa má, perversa. Não estou dizendo isso. Há sempre ganhos narcísicos na relação que nós temos com os outros. Nós todos queremos reconhecimento, nós todos queremos o amor do outro. Ou seja, não há nenhum mal nesse ganho narcísico. Mas apenas estou fixando a ideia de que não se ganha só dinheiro. Há também outros ganhos, que alguns indivíduos até preferem. Acho que Chico Xavier, nesse sentido, preferia esse ganho narcísico. Mas ainda, falando da sua obra, vejam que ele se tornou notório por escrever cerca de 400 livros. Eu pude ler alguns livros, não muitos livros, li 6, 7 livros dele. Mas a partir dessa pequena tiragem, percebi que os livros se repetiam muitíssimamente, E não eram livros que pode-se pensar como grande literatura. Apenas se descrevia uma espécie de história. Por exemplo, peguemos aí o livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, nós podemos perceber todo um roteiro muito previsível. Ou seja, o indivíduo que morre e vai para o umbral, e lá no umbral
recebe toda a assistência espiritual. É interessante dizer, se eu não me engano é o André Luiz, né? Que desencarna e vai para uma região espiritual. É interessante dizer que ao ler o livro eu me decepcionei, porque o livro é até interessante literariamente, bonitinha a história, mas não há nada de muito novo. É interessante que naquela época em que ele escreveu essa psicografia, ele fala de um lugar muito mais desenvolvido, aonde as pessoas, ao receberem essa assistência espiritual, se preparavam para novamente reencarnar. Mas não se fala de nenhuma tecnologia, né, muito avançada. Aliás, fala-se de um ônibus que como que flutuava. Mas isso a gente já tinha visto até em desenhos. O Jetson, né, falava muito sobre essas ideias de carros voadores. Mas não se fala de algo que viria a existir, como por exemplo o celular. Seria muito interessante que num livro psicografado como este, Chico Xavier tivesse psicografado uma tecnologia que logo depois viria a existir. Por que não se fala, por exemplo, do celular ou qualquer outra tecnologia que temos hoje? Ou seja, parece que o nosso lar nada mais é de que uma cópia do nosso mundo. Aliás, um benfeitor espiritual chamado Clarencio chega a oferecer sopa fluídica, sopa revigorante num hospital, um hospital espiritual. Ou seja, é evidente que isso pode ser explicado pelo inconsciente. Isso pode ser entendido como uma cópia do nosso mundo material. Não há ali a insinuação de nada perturbador, algo que traga uma prova, né, inquestionável de que aquilo era mesmo um mundo espiritual. Ao contrário até, né? É um mundo bem próximo daquele que nós vivemos aqui. Um mundo que não tinha nada de extra-humano. É importante até frisar que, como eu disse, a tecnologia era uma tecnologia bem banal e muito presa naquilo que existia na época, o que denuncia a fonte material dessa elucubração, a fonte material dessa história. E também pude ler outros livros, entre um dos livros famosos dele, Novas Mensagens, né? É dito, né, que nesse livro, Novas Mensagens, ele está tendo uma comunicação, né, que essa comunicação espírita denunciava, falava da vida em Marte. No livro Novas Mensagens, né, se descreve até mesmo a vida marciana. Se diz, né, que existiam enormes edifícios, existia, né, avenidas largas, a ciência marciana era extremamente evoluída. É interessante que quando a Viking chegou lá, ele escreve isso antes das primeiras incursões em Marte. Quando a Viking chegou em Marte, não existia marciano nenhum, não existia avenida nenhuma, não existia arranha-céu nenhum. Na verdade, nós temos um planeta morto, vazio. Modernamente, nós fomos outras vezes, o planeta foi fotografado muitas e muitas vezes, inúmeras vezes, de diversos ângulos. E hoje nós sabemos que Marte não tem vida, pelo menos não vida inteligente, né? Como é descrito no livro Novas Mensagens. Até devo ainda frisar que parece que
o livro Novas Mensagens de Chico Xavier foi um plágio, talvez, provavelmente, um plágio inconsciente de um outro livro. Um livro que havia sido lançado pouco antes por um médium chamado Hercílio Mais, que era um jornalista, hoje falecido, um jornalista que escreveu um livro, que foi o livro A Vida no Planeta Marte, por um espírito, né, que se denominava Ramatiz. E é interessante frisar que até o número de marcianos, de habitantes de Marte, é copiado por Chico Xavier. O mesmo número de habitantes que é citado por Hercílio Mais, é citado também por Chico Xavier. Então, provavelmente, Chico Xavier, como lia muito, leu este livro de Hercílio Mais e fez uma cópia inconsciente desse enredo. Pôde produzir, por prosopopeia, né, pela elucubração inconsciente, uma história análoga, parecida, né, com aquela que foi oferecida por Hercílio Mais. Hercílio Mais morreu desanimado. Eu lembro de uma última entrevista que li, que ele dizia que a ciência iria ainda comprovar a veracidade das suas ideias. Estava triste porque tudo mostrava o contrário. O que a ciência demonstrou enquanto ele esteve vivo é que ele estava totalmente errado. Agora, é bom se destacar também que, além de Hercílio Mais, a literatura espírita está cheia dessas ideias. O próprio Allan Kardec, nas suas revistas espíritas, né, que começou a editar ainda quando vivo, ele descreveu a vida em Marte, descreveu a vida em Júpiter, em Vênus. E hoje nós sabemos que é muito pouco provável que exista todas essas vidas, né, espalhadas nos diversos planetas, né, do nosso sistema. Ao contrário, né, o que a ciência tem demonstrado é que isso era pura fantasia. É importante, antes que eu me esqueça, até que existe de apontar uma pequena contradição entre Allan Kardec e Chico Xavier. Porque Allan Kardec, em uma de suas revistas lançadas enquanto vivo, sendo assessorado por Camille Flammarion, que era astrônomo, ele descreve a vida em Marte e diz que Marte era um planeta prisão, em tudo inferior à Terra. Só que Chico Xavier provavelmente não leu essa informação e diz o oposto no livro Novas Mensagens. Ele diz que Marte era em tudo mais evoluído do que a Terra. Na verdade, os marcianos eram extremamente espiritualizados. No final do livro Novas Mensagens, até os marcianos se reúnem e fazem uma prece coletiva para ajudar os irmãos da Terra. O que Allan Kardec diz é o oposto disso, né? É que ia para Marte alguns espíritos grosseiros, que não haviam se depurado aqui na Terra, que não usaram a reencarnação apropriadamente. Então é como se fosse uma penitenciária cósmica, um lugar para espíritos atrasados. Vejam aí já uma contradição entre autores, o que mostra, evidentemente, que todas essas histórias, todos esses enredos, por mais empolgante e interessante que pareça ser, é um produto do inconsciente. É algo, né, gerado pelo inconsciente e não algo que possa ser pensado como uma verdadeira psicografia. Essa questão da psicografia, em um outro vídeo, eu vou falar especificamente sobre a psicografia espírita. Vocês vão perceber quantas fraudes existem, como existem engodos até grosseiros dentro dessa área, né? Por isso, o que quis oferecer nesse vídeo é a possibilidade de interpretar esses fenômenos chamados de espíritas
sobrenatural para alguns, né? Como uma outra coisa, como alguma coisa ligada à potência inconsciente, à capacidade que o nosso inconsciente tem. Até a capacidade de fraudar, de criar ilusões terríveis, né? Por quê? Basta você acreditar numa coisa, o inconsciente vai agir para criar um roteiro, uma história, para justificar esse seu desejo. Mas não é porque algo é fabricado que é verdadeiro. Como eu disse desde o primeiro vídeo, o fato de Chico Xavier ser uma pessoa boa, o fato dele ter morrido acreditando, né, nessa teoria, não faz da teoria uma coisa verdadeira. Nós precisamos aí analisar, né, aquilo que pode ser explicado humanamente. Ao analisar toda a sua história, não vi nada que justificasse alguma coisa do além. Aliás, o próprio mentor dele, o Emmanuel, ele era um espírito que, segundo ele, né, reencarnou como o padre Manuel da Nóbrega. Esse padre Manuel da Nóbrega, português, era um indivíduo que tinha um controle muito profundo sobre o latim. Só que Chico Xavier nunca psicografou em latim, nunca psicografou em grego, nunca psicografou em russo. Por que sempre psicografou em português? Não recebeu espíritos de pessoas de outras nacionalidades? Por que não pôde psicografar em um outro idioma? Aliás, para ser justo, ele teve uma pequena psicografia em inglês, mas ele esteve, né, junto com o Valdo Vieira nos Estados Unidos. E ele mesmo conta que aprendeu rudimentos de inglês. Ele teve aulas de inglês. Então, psicografar em inglês é admissível pelo fato de ter aprendido razoavelmente o idioma. Agora, por que nunca psicografou uma dessas línguas que acabei de citar? Pense nisso. E logo você perceberá que essas questões religiosas podem ser interpretadas de uma forma mental, psíquica. É isso que oferece a psicanálise, uma explicação mais racional. Se você gostou do vídeo, curta, divulgue para outras pessoas. Mais à frente vou voltar a falar sobre esses temas polêmicos, né? Porque meu interesse aqui é que você conheça, saiba, cresça. Um abraço e até a próxima vez.